Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Estamos aqui começando um dia, mas melhor do que começar um dia é começar bem o dia. Começar lendo a palavra de Deus, buscando na palavra o que Deus quer que nós entendamos e o que pratiquemos nesse dia. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você colabora conosco, você é o nosso parceiro, nossa parceira, ao tomar esse vídeo e o leve adiante. O levar adiante é importante, porque nós assim estamos pregando o Evangelho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de juntar a nós, tá bom? A sua inscrição nos fortalece. Não se esqueça de deixar o seu gostei, aquele like, né? Porque isso também nos fortalece, tá bom? Vamos juntos. A volta do Filho do Homem. O capítulo 14 de Apocalipse fala exatamente sobre a volta de Jesus. A volta de Cristo é o findar de todas as coisas aqui nessa terra. Todas as coisas se interromperão definitivamente e irreversivelmente. A volta de Cristo paralisa tudo e aí haverá uma série de acontecimentos. Deixa eu ler para você Marcos capítulo 14, versículo 62, que diz assim, ó. Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Essa afirmação de Cristo, para nós, seres humanos, é muito reconfortadora. Ele se identifica como o Filho do Homem. Aliás, aqui em Apocalipse 14, versículo 14, retratando a mesma cena, a cena da volta de Cristo, nos é dito, olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O Senhor Jesus gostava de se identificar como o Filho do Homem. Esse título, Filho do Homem, foi o título que ele mais usou para se referir a si mesmo. Ele usou mais de 82 vezes para ser preciso, esse título a si próprio. E a grande pergunta é por que o Senhor Jesus gostava mais desse título do que os demais títulos que ele também usou? Porque ele se identifica conosco. O Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, veio a esse mundo e tomou a humanidade não como alguém toma uma roupa e coloca, depois atira. Não, ele se tornou ser humano. E como um ser humano, ele veio a esse mundo e sofreu as dificuldades oriundas de se viver aqui. O Senhor Jesus sabe como que é difícil viver nesse mundo infectado, amaldiçoado pelo pecado. Aqui ele pregou, aqui ele viveu uma vida de santidade, não cometeu nenhum erro, nenhum pecado, venceu o pecado dentro do seu território mais sombrio, que é esse planeta. Venceu Satanás e as suas tentações. Mas ele sabe como é difícil resistir à tentação, sendo nós pecadores, sendo nós fracos. Por isso que a Bíblia fala, orai, ele mesmo dizendo, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a nossa consciência está pronta, nós sabemos que não devemos pecar, mas ore e vigie, porque vocês têm um calcanhar de Aquiles aí, vocês têm uma fraqueza. Então ore e vigie, porque a carne é fraca. Jesus vem como um Filho do Homem, ele se identifica assim para nos dizer, olha, eu sei que você está lutando, eu sei das suas dificuldades, eu estou à disposição para lhe abençoar. Não importa quantas vezes você caia, mas quantas vezes você quer se levantar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tenho perdão para te dar. A minha mão está estendida. Obviamente, isso terá um limite, porque quando a porta da graça se fechar, vimos ontem, aí o injusto continua na prática da injustiça. O imundo continua na prática da imundície. O santo continue a santificar. Ou seja, todo caso terá sido decidido. Mas a lição de hoje vai falar sobre a volta do Filho do Homem, exatamente aquele que se identifica conosco, aquele que viveu aqui nessa terra como um ser humano, pregou e ensinou o que ensinou, também agora vive lá no céu à direita do Todo-Poderoso, é o mesmo que virá. E virá acompanhado, né? Veja, por exemplo, Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras.
A Bíblia está repleta em texto nos mostrando que o Senhor Jesus não voltará sozinho, acompanhado será de toda a hoste angelical. Todos os anjos voltarão com Cristo. Imagina a quantidade da população angelical, bilhões, trilhões, miríades e miríades. Nós não veremos o azul do céu de tanto anjo voando para cima e para baixo por ocasião da volta de Cristo. E ele virá acompanhado dos seus anjos. Mas diz Mateus 24, versículo 27, que a sua volta será perfeitamente visível. Veja os elementos que ele usa para ilustrar o seu ensinamento acerca da sua própria volta. Mateus capítulo 24, versículo 27 e 30. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não é possível esconder um relâmpago. É possível? Mesmo estando dentro de casa, sem olhar para o céu, e ele acontece lá, nós percebemos que aconteceu, porque o clarão é muito grande. Agora veja a ênfase do Senhor Jesus em nos dizer que ele virá como relâmpago, porque o relâmpago se mostra, olha só, se mostra, desde o Oriente até o Ocidente. Agora veja o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Você percebeu? Todas as nações da terra verão e se lamentarão. Inclusive, claro que aqui se lamentarão os perdidos. Então, aqueles que dizem que somente os salvos verão a Jesus voltando, isso aí é uma total impossibilidade, porque o próprio Jesus nos diz que os perdidos se verão e se lamentarão. Vindo Jesus, o Filho do Homem, olha mais uma vez o termo, né? O Filho do Homem vindo com poder e muita glória. E quando ele vier, vai ter um elemento claro e distinto de juízo. Veja Mateus 25, versículo 31 e 32. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Você percebeu? É isso aí. Aqui haverá um momento de separação, os salvos e os perdidos. Aqui há um momento de declaração. Quem estará no seu lado direito serão aqueles que ouvirão: vinde benditos do meu Pai, e herdai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porém, os que estão à sua esquerda ouvirão uma outra declaração: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e os seus anjos. Aqui é um claro elemento de juízo. Que coisa, né? É isso, amigos. Não dá para você pregar outra realidade a não ser aquela que está aqui delineada claramente nas Escrituras. Jesus virá como Filho do Homem, na glória do seu Pai, com todos os seus anjos, separará os cabritos das ovelhas num ato de juízo, e o destino de todas as pessoas, de todas as nações, ou de toda a humanidade, será decidido para a eternidade, para a salvação ou perdição. A expressão Filho do Homem denota exatamente a humanidade de Cristo. E isso para nós é um alívio, não é? Você não acha que é um alívio? Quem vai nos julgar não é alguém que não nos entende, que não viveu as dificuldades de viver aqui. Quem irá nos julgar é exatamente aquele que passou por aqui, empoeirou seus pés nessas estradas, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Isso nos leva a buscar compreender o amor de Deus. Por que que ele foi capaz de se encarnar? Porque ele nos ama. E isso nos faz também refletir que nós poderemos ter vitória sobre as nossas lutas, não como Jesus, né? Porque ele é totalmente diferente de nós. Apesar de ser humano, ele era Deus. Nós somos só seres humanos.
Ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Nós vencemos porque ele venceu. Nós não vencemos como ele venceu. Nós vencemos porque ele venceu, porque ele nos dá o seu poder. Nós nunca seremos tentados na mesma medida que Jesus foi tentado, não se esqueça disso. Você nunca vai ser tentado pelo diabo, transforme essas pedras em pães se és o Filho de Deus. Você nunca vai ser submetido a uma tentação dessa. Ou talvez, desça da cruz e cremos em ti. Você nunca vai ser submetido a uma tentação dessa. Agora Jesus foi. Jesus não somente poderia descer daquela cruz imediatamente, como fuzilar, ou fulminar, melhor dizendo, todos aqueles que estavam ali ao pé da cruz escarnecendo dele. Essas tentações nunca, mas nunca seremos submetidos, porque nós somos seres humanos, somente seres humanos. Ele era ser humano e era Deus. Por isso ele é distinto da humanidade, apesar de ser semelhante pelo lado da humanidade. Mas isso nos mostra o amor de Deus e nos mostra que podemos também vencer, se nós nos submetermos a Ele, buscar dele a força, a instrução para enfrentar as tentações e com Ele vencermos e darmos assim um testemunho para todos aqueles que estão ao nosso redor de que é possível realmente vencer se estivermos com Jesus. Querido, você e querida, vocês serão submetidos a várias tentações ao longo desse dia. Mas nunca se esqueça dessa mensagem. O Senhor Jesus venceu e porque Ele venceu, você também pode vencer. Se agarre a Ele, busque a Ele em oração. Está tentado a cometer algo que não deve cometer? Se ajoelhe diante da presença dEle. Ele terá muito prazer e alegria em ouvir a sua oração e mover o céu inteiro em direção a você para lhe ajudar a vencer todas as coisas. Vamos orar? Querido Pai Celestial, no nome sagrado de Cristo lhe pedimos que realmente nos dê a chance de estarmos sempre ao seu lado, com as nossas mãos ligadas às suas, ainda que passemos por tentações ferozes que o inimigo coloca diante de nós. Somente o Senhor, a sua sabedoria, teu Santo e Divino Espírito, a tua força, será capaz de nos fazer vencer, sendo nós pecadores. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja conosco e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual e espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.